Olá, bom dia a todos e sejam bem-vindos ao webinar Propriedade Intelectual na Pós-Graduação, Estratégia, Conceitos e Ferramentas. Meu nome é Thais Oliveira, sou analista de comunicação na Inova Unicamp e hoje nesse webinar vocês vão poder conhecer os detalhes de como nós trabalhamos na área de propriedade intelectual na Inova Unicamp e também nós vamos trazer a vocês como vocês podem saber as oportunidades como alunos de graduação e pós-graduação, em como, através de suas pesquisas, olhar as oportunidades através da propriedade intelectual. Hoje, nós vamos contar com duas palestrantes, e eu gostaria de convidar, primeiramente, a Raquel Barbosa, que é diretora de propriedade intelectual na Inova Unicamp, e ela vai falar hoje sobre estratégia e cultura de propriedade intelectual. Oi, bom dia, pessoal. Tá, som e imagem aí, tudo bem? Tá ótimo. Então tá bom. Eu vou compartilhar minha tela e aí a gente começa a bater um papo. Deixa eu só achar aqui. Foi? Apareceu aí, tá? Foi sim. Vou começar então, hein? Bom, primeiro, bom dia, né? Queria agradecer a presença aí de todos nessa incansável pandemia, né? Eu confesso que eu estaria muito melhor se eu tivesse num auditório com um cafezinho ali. Eu acho que eu tô com saudade desses eventos. Mas a gente vai tocando enquanto pode, fazendo o nosso papel, né? Bom, o que eu quero compartilhar hoje? Eu vou tentar ser breve aqui, pus até um timer aqui para tentar falar 20 minutos no máximo, só para dar para vocês uma visão geral da importância, né, e do papel da propriedade intelectual. Então, basicamente, o objetivo da nossa conversa hoje é falar dessa importância, né, como que isso impacta, né, a propriedade intelectual impacta na inovação, no processo de inovação, falar um pouco dos benefícios da API, principalmente para os alunos, né, que para nós é um motor-chave aqui desse processo. A maior parte desse webinar, ele vai ser focado na parte que a Ana Carolina vai falar, que ela vai trazer um pouco os conceitos e as ferramentas, e também a gente vai contar um pouco da iniciativa, da ação que a gente vai fazer de mentoria, tá? A gente vai ter uma mentoria aí no mês de maio com os alunos para prospectar as teses, né? E os projetos que têm potencial de gerar uma invenção. E, obviamente, a gente está aqui hoje reunido para comemorar o Dia da Propriedade Intelectual. Tá? E aí, deixa eu só tirar aqui que eu não estou conseguindo ver você. Aqui, pronto. E aí, o que é o Dia da Propriedade Intelectual? Né? Hoje, em 2021, eles estão comemorando esse papel da API em todo esse processo de apoiar e de desenvolver o que a gente chama de pequenas e médias empresas, né? Então, quando a gente olha para a Unicamp, né, a gente vê esse papel na prática quando a gente olha as empresas incubadas, que são startups, né, pequenas, e em alguns casos as spin-offs, e que elas usam a propriedade intelectual para se fortalecer como uma vantagem competitiva e para fazer, né, a entrega daquela solução de uma maneira mais forte e competitiva e, no caso, resiliente, né, que é a mensagem que a WIPO vem trazendo para a gente esse ano, tá? Então, quando a gente olha, assim, né, na prática, né, um case de sucesso, eu trago aqui um exemplo que saiu no nosso relatório, que foi de uma patente. Aqui eu gosto desse exemplo porque a gente junta várias coisas, né? A gente junta o papel da universidade gerando novas tecnologias, o papel da propriedade intelectual no negócio, né? E o papel do negócio para solucionar problemas da sociedade. Então, esse é um caso que foi uma patente desenvolvida, né, por alunos, junto com o professor, e que os próprios alunos montaram, né, uma empresa para desenvolver. Eles já ganharam um prêmio, né? Aqui tem o prêmio do Grupo Fleury de Inovação. Eles ganharam financiamento e eles estão desenvolvendo esse produto que, né, espero que chegue logo no mercado, tá? Então, esse é um caso bem que eu gosto de trazer.
E além desse papel mundial, né, qual que é o papel da propriedade intelectual na Unicamp? Né? A gente também enxerga esse papel muito forte. Eu trouxe aqui quatro elementos para a gente discutir, né, de maneira bem rápida. O primeiro é nesse papel aí no ensino, né? Então a gente tem o uso da patente, né, na pesquisa, que é o que a Carol vai falar, a Ana Carolina vai falar na próxima parte aí do nosso webinar. Tem a questão da atração, né, de empresas, que quanto mais robusto você tem um portfólio de PI, quanto mais cultura de propriedade intelectual tem na universidade, mais as empresas se aproximam, porque elas veem a patente como uma ferramenta estratégica e elas querem estar próximo do conhecimento, de quem gera o conhecimento. Então, essa combinação é perfeita para atrair empresa. E os dois últimos fatores aqui que eu trago, eles têm a ver com essa transferência do da tecnologia, né? Quando a gente tem uma patente, a gente tem mecanismos para transferir ele para as indústrias, e a patente, na sua essência, ela difunde o conhecimento, porque para quem conhece uma patente, sabe que ela tem uma parte bem robusta, que é o relatório descritivo, que conta tudo. Então, é nesse momento que a universidade está cumprindo o seu papel de difundir conhecimento, porque uma vez publicada a patente, mesmo que resguardado o direito de excluir terceiros, de comercializar, o conhecimento está público ali, no sentido, né, da divulgação daquela informação. Né, sempre resguardando o direito de comercializar, que é o papel da patente, né? E aí, de maneira ilustrativa, eu vou tentar ser breve, para posicionar, né? Como que é esse processo, essa jornada? Eu gosto de trazer esse desenho que mostra, né, onde que estão os alunos, né? Deixa eu pegar um pointer aqui. A gente tem aqui, né, de um lado, os pesquisadores, os alunos, né? Hoje eu estou conversando mais com esse público, né? A gente sabe que os docentes são chave no processo, mas eles têm, né, uma base forte ali de alunos que apoiam ele nessas pesquisas. E a gente tem a sociedade, que está demandando por novos produtos, que está enfrentando problemas, que está, né, precisando viver melhor, com mais qualidade de vida. Então, a primeira forma de transferir esse conhecimento, essa tecnologia, é através das pessoas. Então, as pessoas que a universidade formam vão para as indústrias e lá elas levam todos os conhecimentos e habilidades que ela desenvolveu. Cultura de propriedade intelectual é um conhecimento muito valorizado na indústria. Então, por mais que você não tenha uma patente ao longo da sua jornada na universidade, só o fato de você ter tido contato com disciplinas de inovação, de empreendedorismo e de propriedade intelectual já te torna um profissional diferenciado, né? E, claro, enquanto pesquisador, você pode continuar fazendo consultorias com essas empresas, né? Uma outra forma de transferir esse conhecimento, né, é essa interação. Quando a gente coloca a universidade e a indústria, a gente expõe o nosso corpo acadêmico, né, a esses interesses e práticas da indústria. Então, isso tem que ser feito de uma maneira apropriada, através de contratos de confidencialidade, de transferência de acordos de transferência de materiais e, né, no nosso resultado final, através de convênios, tá? O principal aqui da nossa fala hoje é a comunicação de invenção e a patente sendo transferida através de licença, né? E tudo isso, ele vai chegar na sociedade, apoiado pela Inova, né? Através de novos produtos, novos processos, e que vai dar o que a gente chama de jornada da inovação, né? Que é aquele conceito onde você alimenta um ecossistema para ele conseguir superar, né? E se desenvolver socioeconomicamente, tá? Então, além desses ganhos, né, a gente tem uma série de ganhos econômicos, né? Por exemplo, um aluno, deixa eu colocar aqui, um aluno ele pode ganhar financiamento, um aluno ele pode ter prestígio, né? Ele pode ser reconhecido, ele pode ter oportunidades de carreira. Então, há um ganho econômico muito grande, mas também há ganhos financeiros. Então, esse é o relatório de 2020 que traz aqui o quanto que a gente teve de royalties, né? E vale lembrar que na Unicamp a gente tem a nossa política que 1/3 desses royalties vão para os pesquisadores, né? E esses pesquisadores são compostos por alunos, né? Por professores, pesquisadores, mas também por alunos, tá bom? E lógico, além do ganho socioeconômico, né? Que a gente está levando para a sociedade soluções que elas estão precisando. E a gente
faz um reconhecimento também através do Prêmio Inventores todo ano. Esse ano de 2020, a gente premiou 210 pesquisadores da Unicamp, tá? E aí, vocês já perceberam que os alunos, né, e os pesquisadores são uma peça-chave. Mas, quando a gente estuda as universidades mais empreendedoras do mundo, a gente tem um estudo do MIT que eles fizeram um benchmark e eles entenderam que tem componentes críticos nesse processo. O primeiro deles, eu já falei, que são vocês, né? É a comunidade científica, de alunos, de pesquisadores, né, e docentes que estão envolvidas e engajadas com esse processo. É claro que tem todo um papel de agenda, né, um elemento chave que é a agenda do empreendedorismo. E tem também a força, né, dessa pesquisa e da capacidade de transferir isso através de licenças para a indústria. Então, esses 3 elementos, eles são chaves, tá? E a forma disso acontecer na Unicamp, né, de dar, vamos dizer, concretude a isso, é através da Inova, e, né, que organiza essa agenda, que tem uma pauta toda específica e focada nisso, tá? Eu não vou entrar nos detalhes aqui, porque depois a Inova está com um programa para 2021 de ir em cada unidade e conversar em detalhes. Então, os detalhes disso a gente pode conversar num segundo momento, tá? Mas a Inova, ela tem essa agência que cuida disso, esse escritório, né, de transferência de tecnologia, e que um dos pilares é a propriedade intelectual, que é o que eu vou falar mais aqui hoje, tá? E como que está o nosso portfólio, né? Então, a gente tem um portfólio robusto, né? O que é um portfólio robusto? Não é um portfólio só grande, é um portfólio que tem muitas patentes concedidas, que ele tem uma transferência, uma taxa de transferência alta. Então, a gente faz isso através de alguns pilares, né? Então, eu coloco aqui, esse é o tamanho do nosso portfólio, né? A gente tem aqui um foco muito grande em patentes, mas a gente também trabalha com outros dispositivos, que a Ana Carolina vai falar mais para frente. E deixa eu tentar passar aqui. Agora vai. E a gente tem, né, algumas ações, que são os nossos pilares, que é basicamente cultura, apoio, né, que é apoiar vocês nessa condução e nessa jornada, e cuidar depois desses frutos, né, que é a gestão, tá? Mas vocês perceberam, né, que que eu falei muito, né, de alguns elementos chaves. E a gente sabe que também, através de estudos com essas universidades empreendedoras, existem alguns fatores chaves. Eu selecionei 5 aqui e eu quero destacar 2, tá? O primeiro, a gente sabe que a gente tem que ter uma gestão de cima para baixo, ou seja, a reitoria, né, os nossos líderes, eles têm que apoiar. E isso, historicamente, acontece na Unicamp. Né? Todo mundo sabe que, apesar da lei que obrigou a ter um NIT, veio em 2004, a Inova existia desde 2003 e tinha um escritório de transferência desde a década de 80. Então, a maioria desses elementos, né, desses fatores, o 1, que é ter o apoio da gestão, o 3, que é ter essa atividade distribuída pelo campus, né? E o 4, que é ter uma comunidade externa engajada. A gente tem as empresas filhas, a gente tem Unicamp Ventures, a gente tem todo um ecossistema que é a Unicamp, né, junto com o Fórum Inova Campinas, a gente tem todo um ecossistema muito engajado. Existem 2 aqui que são muito importantes, que é a cultura da universidade reconhece, né, essa inovação e empreendedorismo, e os estudantes, né, a comunidade estudantil, ela está engajada, coesa, ela é inventiva, né, ela participa. Então, quando a gente tem, e quando eu olho assim, nesses anos que eu tenho vivido a universidade, eu vejo esses elementos, né, em momentos mais, em momentos menos, mas todos presentes. E esse é o nosso papel, é cada vez mais fazer isso acontecer. Isso é verdade, tanto é verdade que a gente tem uma política de inovação aprovada que trata desses pontos. Então, quando a gente olha, né, vários assuntos, a gente vê que tem diretrizes de divisão de recompensa, né? A gente tem a política que retorna royalties aos inventores, e a gente tem uma série a agenda da Inova e da universidade é focada em incentivar esses pesquisadores para aumentar e explorar essas oportunidades, né, de inovação e de empreendedorismo, trazendo um benefício para a sociedade, tá? Tentando ser breve aqui, vocês, né, isso também é concretizado através do nosso portfólio. Então, quando você olha a variedade de áreas que a gente tem, a gente percebe que isso não está localizado só numa unidade.
a gente tem a Unicamp inteira participando desse processo de maneira ativa com seus alunos e pesquisadores, tá? Então, a gente tem um portfólio de patentes, mas a gente transfere ele através de um perfil tecnológico, né? Então, a gente tem iniciativas que atraem a empresa, né? Como eu falei lá no começo, é importante esse processo, tá? O que mais mostra que o nosso portfólio é robusto, né? Que vocês produzem um material bom, é o fato das patentes serem concedidas. Então, o ano passado a gente teve 106 patentes concedidas, que mostra essa solidez, tá? Mas isso implica num desafio, porque cada patente concedida, ela aumenta em 10 vezes o seu custo. E a gente sabe que a gente está vivendo um momento de restrição orçamentária, tá? Então, o que a gente fez também? Como parte do nosso papel, a gente apoiou esse programa de revisão de portfólio, tá? Eu não vou falar em detalhes deles, mas nas próximas oportunidades a gente pode falar mais, tá? E como que esse portfólio cresce todo ano? Através de novos pedidos de patente. Então, a gente olha aqui o nosso histórico de depósitos e a gente vem depositando consistentemente um número bom de patentes, né? Isso, né, varia de um ano para o outro. Em 2020, mesmo com a pandemia, mesmo com os recursos limitados, a gente teve um bom resultado, né? A gente manteve a nossa média. Então, isso é um resultado muito bom. E não é só da Inova, né? O importante é entender que esse é um processo onde os inventores continuaram trabalhando, mesmo numa condição, né, de pandemia, tá? Mas vale lembrar que esse número, ele está abaixo em 2021. Por quê? Porque a gente percebeu que o fechamento dos laboratórios e um pouco, né, da pandemia, a gente acredita que está impactando esse número, porque a gente tem visto um baixo número, né? A gente hoje depositou, né, um número menor do que a gente esperava depositar nos outros anos, tá? Então, o que a gente vem fazendo para isso, né? A gente vem fazendo iniciativas de prospecção. Então, a gente já começou um trabalho de olhar os formulários de comunicação de invenção temporário. Então, cada um dos nossos agentes estão ligando para os inventores e para os alunos para apoiar eles né, encorajar eles a continuar esse processo, né, mesmo com as adversidades que nós estamos vivendo. Então, para vocês terem uma ideia, a gente tem uma média anual de 100, 110 comunicações de invenção, tá? Em 2021, até o momento, a gente recebeu 21, tá? A gente acredita que esse é um número baixo. E também, a gente acredita que isso tem um impacto da Covid, né? Que diminuiu essa ida dos alunos ao laboratório. Por exemplo, a gente recebeu algumas aqui que foram arquivadas. Por quê? Porque o aluno falou, então eu tenho essa ideia, eu tenho essa invenção, mas eu não consegui ainda concretizar ela, que é uma coisa que vocês vão ver que a Carol vai falar, tá? Então, ir para o laboratório, concretizar uma invenção, ela é fundamental para um pedido de patente robusto. Sem ele, a gente não tem, né, uma caracterização bem feita da invenção. Tá? Então, isso a gente, né, tem que tentar retomar aos poucos na nossa universidade. Tá? A gente começou um mapeamento dessas tecnologias, tá? E para vocês terem uma ideia, esse foi um trabalho liderado por uma das nossas especialistas de PI, a Ana Paula, e a gente teve, nesse período, né, de praticamente um ano, quase 600 teses defendidas, né? A gente fez um pré-screening, assim, bem rápido, e a gente viu que, olha, né, sem contar os requisitos, mas considerando o conceito de invenção, a gente tem mais de 200, quase 300 teses que poderiam virar patentes. Então, é um trabalho de cultura e de garimpo que a gente vai precisar do apoio dos alunos, certamente, porque vocês são o berço dessa propriedade intelectual, tá? Um outro número que a gente prospectou foram os convênios, né, com empresas. Então, quando a gente olha 2019, e aí vocês vão perguntar, né, por que 2019? Para dar tempo do projeto se realizar e de ter resultados, né? A gente olhou cerca de 100 convênios e a gente identificou 4 que podem ter potencial invenção envolvida. E esses a gente vai trabalhar de maneira mais focada na agência, tá? Então, o que eu trago hoje para vocês, né? Em comemoração ao Dia da Propriedade Intelectual, e é o que eu vou passar agora a palavra para Ana Carolina, a tese de vocês, né, a pesquisa que vocês estão participando, o projeto, ele tem um potencial de solucionar algum problema da sociedade, né? Ele tem um potencial de gerar uma invenção, a Carol vai falar um pouco sobre esses conceitos. Ela pode ser patenteada, né? Então,
Como que você vai avaliar isso? A gente vai fazer um cheiro hoje, né, que é a palestra da Ana Carolina, e depois a gente vai fazer isso de maneira individual nas mentorias, tá? Então, antes de passar a palavra para a Ana Carolina, eu queria só passar esse vídeo que faz parte da iniciativa da OMP, da qual a Inova está participando, e eles estão compartilhando uma série de materiais, e esse é um vídeo muito bacana que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu só não sei se ele vai aparecer, vamos ver. Deixa eu tirar o pointer aqui. Vocês não estão com áudio, né? Não tem importância. Depois eu passo o link para vocês. Depois eu tento passar o link e aí vocês ouvem ele bem. Bom, Carol, acho que era isso, tá? Passo a palavra para você e agradeço a todos aí pela participação nesse dia tão especial para nós, especialmente para mim, né, que trabalho com isso há muitos anos. Obrigada, Thaís. Legal, obrigada, Raquel. Já teve até aqui uns comentários falando que você é muito clara, muito completa nos conceitos. Depois, inclusive, pessoal, se quiserem ir mandando as dúvidas, perguntas, podem ir mandando aqui pelo Questions and Answers, viu? Que depois a Raquel e a Ana podem responder. E agora eu gostaria de convidar a Ana Carolina Gonzaga, ela é a analista de propriedade intelectual na Inova Unicamp, e ela vai dar uma palestra sobre os conceitos básicos da propriedade intelectual, vai falar sobre as leis, requisitos, a busca como ferramenta estratégica e o passo a passo da propriedade intelectual. Ana, a palavra é toda sua. Obrigada. Bom dia a todos. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês. E vou começar a apresentar aqui. Carol, a gente está vendo a sua tela. Isso. Agora sim, né? Bom, eu sou analista da Inova desde 2015, eu sou farmacêutica formada aqui pela Unicamp e, como a Raquel falou, né, já comentou sobre essa questão da propriedade intelectual e a importância da divulgação desse tema, a gente sabe que no Brasil, infelizmente, ainda não é tão difundida, né, a questão da propriedade intelectual. Recentemente, eu fiz um curso do escritório do Japão e lá eles iniciam o ensino da propriedade intelectual no jardim de infância. Então, que seria muito interessante para a gente também, se a gente pudesse, né, conhecer sobre propriedade intelectual. Então, aqui como agente da Inova, é um prazer estar aqui falando com vocês, né, alunos de pós-graduação, que são um pote de ouro aí da propriedade intelectual dentro da universidade. Então, como que surge uma invenção? A invenção, geralmente, ela surge para resolver um problema. A gente vê claramente um exemplo bom aí, a questão do Covid, né? Quantas invenções que surgiram para resolver esse problema que ninguém sabia, né, que existia, então, vacinas, métodos de diagnóstico, né? Quantas invenções que surgiram para tentar resolver isso. As invenções também podem surgir para atender uma demanda do mercado, né? As empresas fazem buscas para entender o que os clientes estão precisando e aí elas desenvolvem novos produtos, novos serviços. Ou, às vezes, até a criação de uma necessidade que não existia. Eu acho que um exemplo claro disso é a Apple, né, com o iPhone, que veio com os smartphones, né? A gente antes tinha um telefone ali que servia para ligar, hoje a gente tem um telefone que manda mensagem, que é nosso banco, que a gente, né, usa para assistir vídeo, para se comunicar de outras formas. Então, deixou de ter apenas a função de celular e criou-se uma necessidade que a gente nem sabia, que a gente precisava tanto do telefone com todas essas funções, né, do smartphone.
E como que é feita uma invenção? A invenção, ela geralmente é feita pela junção de conhecimentos que já existem. Então, juntam conhecimento A com conhecimento B, e aí isso pode ser feito de diversas formas, né? Esse elemento A, ele é desconectado e reconstruído com o elemento B, formando um C, ou outras opções, né? E qual que é a diferença entre invenção e inovação? Será que tudo que a gente inventa é uma inovação? E qual que é o conceito de inovação, né? De acordo com o Manual de Oslo, a gente tem aqui essa definição, para deixar bem claro, que pode ser um produto ou um serviço novo ou significativamente melhor. E o interessante é que o Manual de Oslo, ele modificou, né? Então, não está relacionado somente com tecnologia, mas também está relacionado com serviços, com métodos relacionados a negócios, essa inovação, né? A inovação pode vir daí também. E para a gente da área de propriedade intelectual, o que a gente diz é que a inovação, ela existe, a invenção se torna uma inovação quando ela chega no mercado, quando é emitida a nota fiscal. Então, quando aquele produto chega no cliente, é que existe realmente a inovação. Então, não basta só eu ter uma patente depositada, isso é uma invenção. Mas inovação é só quando isso chega no mercado. Então, a gente tem uma nota fiscal emitida. E qual que é o problema com as criações intelectuais? As criações intelectuais, elas são o que a gente chama de ativos intangíveis, né? Porque elas são provenientes do nosso pensamento. E os pensamentos, eles podem ser facilmente copiados. E como que a gente pode resolver isso? A gente pode resolver isso com os direitos da propriedade intelectual. Então, existe esse conjunto de direitos que protege o resultado da criação humana, né? Da criatividade humana, criando, seja coisas científicas relacionadas com a indústria, enfim, que a gente chama de ativos intangíveis, né? Que eles não podem ser tocados, porque eles são baseados no conhecimento provenientes do pensamento, como eu comentei. Então, aqui a gente tem a árvore da propriedade intelectual e os três principais, né, focos são aqui o direito autoral, a proteção sui generis, em que a gente pode destacar aqui na universidade o cultivar, e a propriedade industrial. Vou falar um pouco mais sobre direito autoral e propriedade industrial nos próximos slides. Então, a propriedade intelectual, né, que gostaria mais de focar aqui com vocês sobre a questão da marca, né? Todo mundo conhece diversas marcas e a marca, ela às vezes é mais importante, é mais valiosa do que o próprio produto em si. Às vezes muitas empresas têm um commodity e ela tem uma marca que vale, né, muito mais do que isso. Então, às vezes, na venda de uma empresa está sendo vendida para outra, né, a aquisição de uma empresa por outra, às vezes a marca é o ativo que mais importa. Então, a marca ela pode ser registrada junto do INPI, que é o Instituto de Propriedade Industrial do Brasil, né? E ela é válida por 10 anos e é possível de renovação. A gente tem um outro ativo de propriedade intelectual, que são as indicações geográficas, e que são diretamente relacionados com os produtos agrícolas e com as pessoas que estão em determinada localização, né? Por exemplo, um caso muito comum são os vinhos, né? Vinhos provenientes de determinado lugar e que ganha esse direito de indicação geográfica, porque isso está relacionado com o conhecimento daquelas pessoas, com as características daquele território específico, né? Que foi sendo desenvolvido ao longo dos anos junto com a população daquele local. Então, é algo bem específico. E o direito autoral, ele está relacionado com a criação criativa do homem, e aí seja tanto o trabalho acadêmico, por exemplo, né, a gente falando aqui especificamente de tese, de dissertação, também os livros, os filmes, e qual que é a duração do direito autoral, né? É a vida do criador toda, mais 70 anos após a sua morte. A exceção é se ele não tiver, por exemplo, pessoas que são descendentes dele, então isso acaba deixando de ser os 70 anos depois da morte dele. E aí tem um outro direito de propriedade intelectual, que é o segredo, o know-how, que eu acho que é muito mais presente nas empresas, né? Porque o segredo, ele é segredo enquanto ele for segredo. A partir do momento que ele deixa de ser segredo, então a informação está lá disponível e qualquer um pode utilizar, né? Então, o segredo, ele geralmente, ou o know-how, ele fica restrito a algumas pessoas, né, dentro da empresa,
e isso garante para a empresa vantagem competitiva. Um exemplo, assim, muito claro é o da Coca-Cola, que existe há anos e até hoje ninguém sabe, né, qual que é a fórmula da Coca-Cola. Diferente dos outros direitos que a gente estava comentando aqui, o know-how, o segredo, ele não expira e não tem custos diretos, mas tem a questão da desvantagem de ele existir enquanto for segredo. E o foco principal da nossa conversa aqui é patentes. Então, as patentes, elas são um direito que a gente chama de negativo, porque ela te dá o direito de excluir terceiros. Ela tem duração de 20 anos e tem que atender a alguns requisitos, né? Tem que ser nova, tem que ser inventiva e ter aplicação industrial. A gente colocou aqui alguns exemplos, né, de tipos de objetos que a gente pode pedir na forma de patente. Então, a gente pode pedir um processo, a gente pode pedir um método, uma composição. Então, geralmente são processos ou produtos ou até usos, né? Que podem ser objetos das patentes, né? O que eu estou querendo proteger na forma de patente. E aí, falando um pouquinho sobre o direito autoral, né? Em especial aqui no âmbito da universidade, e nessa situação que a gente está, né, na pandemia, em que a gente tem o compartilhamento de informação via digital, as aulas, né, acontecendo via digital, e aí a universidade, através da Pró-Reitoria de Graduação, teve o cuidado de elaborar um material, né, que seria bem interessante se vocês pudessem visitar essa página aqui que eu estou colocando aqui no slide, e que fala, tem orientações de como compartilhar esse material, né, para não ocorrer com o plágio, né, você utilizar informações de outras pessoas e prejudicar o direito do autor. Lembre que o direito de autor, ele existe enquanto o autor for vivo. Então, a pessoa que criou uma obra, ela tem o direito, tanto patrimonial, isso é, o direito financeiro, quanto o direito moral daquela obra. Então, essa obra é dela. Para a gente utilizar, a gente precisa de uma autorização, precisa de uma referência. E aí, a orientação da universidade é que a gente utilize obras que estejam com essa licença Creative Commons, porque essa foi uma licença criada, né, por uma organização não governamental, com o objetivo de fornecer alguns tipos de licença em que, sem custo, né, e que os direitos estejam bem claros, né, o que é permitido e o que não é. A gente pode ver aqui esse primeiro, que é a mais ampla, que é a atribuição CC-BY, que fala, você pode, nesse site, né, do Creative Commons, obter obras que estão lá disponibilizadas pelos autores, e você pode adaptar, você pode distribuir, mesmo que seja para fins comerciais, desde que você informe, né, o crédito da criação original. Eu vou comentar só mais um dessas licenças, que é essa atribuição CC-BY-AS, que é a que permite também que você adapte, crie, mas tudo que você fizer, além de referenciar a pessoa, você também tem que, nessa sua nova obra que você fez a partir dessa que estava disponibilizada, você também tem que utilizar essa licença. Então, você tem que permitir, né, disponibilizar a sua obra e permitir que outras pessoas também façam adaptação, remixing e continue assim nessa licença. Bom, então o que é uma patente? A patente, como eu já comentei, ela é um título que é otorgado pelo Estado e em que o inventor ele se obriga a revelar a invenção dele em detalhes, e o Estado dá a ele o direito de, por 20 anos, impedir terceiros, impedir outras pessoas que utilizem a sua invenção sem a sua autorização. E o que é esse uso, né? Esse uso é venda, é fabricação, é importação. Então, para qualquer dessas ações, é necessário que haja uma autorização do titular da patente. Quais são os custos, né, e os benefícios, né? Para o inventor, ele tem o custo de revelar a invenção dele, em detalhes. E para a sociedade, existe o benefício de que aquela informação tecnológica vai estar disponível, que talvez não tivesse, né? Talvez tivesse protegido na forma de um segredo, por exemplo. Então, as patentes, elas impulsionam o crescimento econômico, favorecem a pesquisa e desenvolvimento, porque a partir daquela informação desenvolvida, disponibilizada, é possível criar novas coisas, né? Por que é importante que a gente não ignore as informações de patente, né?
A gente está vendo aqui nesse slide que existem aproximadamente 120 milhões de patentes publicadas no mundo, né, de acordo com o AIPO, e que 2/3 das informações que estão reveladas na patente, elas não estão disponíveis em nenhum outro lugar. Então, se você fica focado apenas em bancos de artigos científicos, você vai estar tendo acesso a apenas 1/3 das informações. O que não é relevante se você está fazendo uma pesquisa, né? Não é interessante porque você pode perder muitas informações importantes. E aí, tá, como que a gente pode saber se é possível converter o projeto de mestrado, projeto de doutorado em patente? A gente precisa, primeiro de tudo, fazer uma busca. Por quê? Porque a partir dessa busca a gente vai determinar se a sua tecnologia, se o seu projeto atende os requisitos legais, que são, primeiro requisito, né, legal, que são os requisitos que estão previstos na nossa legislação. A novidade absoluta, quer dizer, aquela tecnologia, ela tem que ser nova no mundo inteiro. Então, se você fez uma pesquisa de patente, né, você desenvolveu um produto novo, faz de conta que você desenvolveu uma cama para acampar acoplada com um colchão inflável para acampamento. Aí você descobriu que aqui no Brasil não tem nada disso, mas você descobriu que lá na China já fizeram essa cama com acoplamento de um colchão, né? Uma cama para acampar com acoplamento de um colchão inflável. E aí tem uma patente lá protegendo isso. Você fala assim, eu posso depositar, porque não tem aqui no Brasil, só tem lá na China. Não, a novidade ela é absoluta. E ela é absoluta, inclusive, para as suas próprias criações. Então, o próprio inventor ele pode prejudicar a novidade da tecnologia dele, mas a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso. O segundo requisito é a atividade inventiva, que é um requisito que é subjetivo, né, e que causa bastante dúvida. Por quê? A atividade inventiva, como está previsto na legislação, ela não pode ser óbvia para um técnico no assunto. Quem que é o técnico no assunto? O técnico no assunto é a pessoa com um conhecimento médio na área, não é um especialista, mas uma pessoa que tem um conhecimento médio daquela área específica e que, dispondo das informações do estado da técnica, dispondo do conhecimento que já existe, ele conseguiria chegar na invenção. Se isso acontecer, a sua tecnologia não tem atividade inventiva. Como que a gente pode fazer para uma tecnologia ter atividade inventiva? Ela precisa ter um efeito técnico surpreendente, né? Que não seria óbvio pela junção dos conhecimentos, como a gente falou anteriormente. A invenção ela é feita pela junção de conhecimento, né? O conhecimento A com o conhecimento B. Então, não pode ser óbvio juntar esses dois conhecimentos. E a aplicação industrial, que é um requisito que geralmente é atendido às nossas tecnologias aqui tem nova, que ela precisa ser fabricada ou utilizada por qualquer indústria. E aí, outras características, né, outros requisitos básicos de um pedido de patente. É a suficiência descritiva. Como eu comentei anteriormente, um dos benefícios para a sociedade é que o inventor revela toda a invenção dele no pedido de patente. Por quê? Porque é preciso que, a partir das informações escritas na patente, seja possível reproduzir aquela tecnologia. Então, precisa que essas informações estejam detalhadas o suficiente para que o técnico no assunto que a gente comentou, ele seja capaz de reproduzir essa tecnologia. Um outro requisito é a unidade do pedido de patente. Então, esse pedido de patente, ele precisa atender esse requisito um exemplo que eu poderia dar para vocês, né? Se você tem um processo de obtenção de uma membrana, e aí você tem a membrana que é obtida por esse processo, e você tem o uso da membrana. Então, a gente tem 3 objetos de proteção aqui, e todos eles vão estar protegidos por um único conceito inventivo, né? Todos relacionados com a membrana. Existe uma inter-relação entre as tecnologias que estão sendo protegidas aí nesse pedido de patente. E aí a clareza e a precisão do escopo. Quem conhece um pedido de patente sabe que existe o relatório descritivo, que é onde a gente conta todos os detalhes, exemplos, concretização, como que foi feito. E aí a gente tem a reindicação, que é onde a gente tem a garantia, né? O que garante o escopo, o que é protegido legalmente, está na reindicação. Tudo que está na reindicação tem que estar
no relatório descritivo, para isso garantir a clareza. Eu não posso falar que na reivindicação que a minha tecnologia, por exemplo, eu desenvolvi uma composição para tratamento de psoríase, mas eu não comprovei nada disso no meu relatório descritivo, eu nem falo disso. Então, eu não posso colocar essa informação na minha reivindicação. Precisa está tudo fundamentado no relatório descritivo. E aí existem algumas coisas que não são patenteáveis. Algumas coisas se enquadram, né, no artigo 10 da nossa legislação de propriedade industrial, que determina o que não é patenteável. Então, descobertas. Se você, por exemplo, descobriu um fenômeno físico que você descobriu que aconteceria sem a sua influência, ele não é patenteável. Por quê? O que é o objeto da patente? É proteger a criação humana. Então, você não criou aquilo, você só descobriu. Então, isso não é possível de proteção. Também não é possível a gente proteger métodos matemáticos, nem concepções abstratas. Então, se você tem algo que está no campo das ideias e você não concretizou aquilo ainda, você não consegue comprovar que funciona, você não pode também proteger isso por patente. Também não é possível proteger, no Brasil, né, parte de seres vivos, materiais biológicos. Então, extratos, né, não são extratos que são isolados da natureza, não são passíveis de proteção. E programa de computador, no Brasil também não é passível de proteção por patente. Existe uma outra forma da gente proteger o programa de computador no Brasil, que é o registro junto ao NPI. Então, a gente fornece um código-fonte para o NPI e aí tem o registro do programa de computador. Em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, a gente consegue proteger na forma de patente, mas no Brasil, em outros países, é considerado como direito de autor, e aí é só o registro. E aí, uma informação importante, né, para a gente dentro da universidade, que às vezes é dúvida, né, dos inventores. Qual que é a diferença entre inventor e titular da patente? Então, a patente, ela tem o inventor, aquele que tem o CPF, e no caso da Unicamp, são os alunos, são os docentes, são os pesquisadores, os funcionários. Esses são os inventores, aquele que criou a invenção. E quem que é o titular? Geralmente, o titular, é o dono da patente, ele tem o CNPJ. No caso das empresas, né, por exemplo, se um funcionário é contratado para trabalhar com pesquisa e desenvolvimento, ele foi contratado para desenvolver aquela pesquisa na empresa. Então, o que ele desenvolveu já está previsto no contrato dele de trabalho, que é da empresa. Então, ele tem o direito dele garantido como inventor, né, ele vai ser reconhecido como inventor, mas a titularidade, o dono da patente, é a empresa. No caso da universidade, né, é previsto nas nossas políticas e nas políticas do governo que a universidade é o titular da patente, né, é o dono. E aí, como funciona? A Unicamp é dona da minha patente, eu trabalhei e aí eu não vou ter nada depois disso. Não, a Unicamp, como está previsto em legislação, em caso de licença, por exemplo, ela retorna aos inventores, retorna à universidade o recurso que for obtido, né? Se for na forma de royalties, né? Então, há uma divisão aí de 1/3 para cada. Então, 1/3 para os inventores, 1/3 para a unidade onde foi desenvolvido e 1/3 para a Unicamp. E aí, uma coisa que às vezes a gente escuta, né? Existe patente mundial? Tem como proteger uma patente no mundo inteiro? Mais ou menos. Uma patente mundial, ela não existe. Por quê? Porque a patente, ela é territorial. A patente, ela tem que ser protegida em cada país que a gente tem interesse, que a gente acha que é possível comercializar o nosso produto, né? No caso da Unicamp, a gente deposita no Brasil. E caso tenha interesse em outros países, a gente tem a opção de depositar fora, se a gente tiver um parceiro para isso, né, pela questão dos custos. Então, a patente, ela é um direito territorial. E como que a gente pode fazer para depositar em outros países, né? Supondo, no caso da Unicamp, a gente deposita no Brasil. Depois disso, a gente teria 12 meses para depositar fora, em outros países, que a gente chama de fase nacional. Como que pode ser feito isso? Então, eu deposito o primeiro pedido, dentro desses 12 meses, até os 12 meses, eu tenho que depositar nos outros países de interesse. Mas, considerando que isso tem um custo elevado, é possível que a gente utilize o tratado em matéria de PCT. Então, os países que são signatários desse tratado, são membros desse tratado, eles podem fazer um depósito via PCT.
O que é esse depósito via PCT? É uma patente mundial? Não, não é. É uma patente, como se chamasse de patente provisória, porque ela te dá um tempo adicional para pensar em que países que você vai depositar o seu pedido de patente. No caso da Unicamp, ela dá um tempo adicional para a gente, para procurar parceiros, né? E que esses parceiros também tenham tempo para verificar quais são os interesses deles no caso de uma licença. Então, no primeiro caso, né, em que a gente deposita o pedido de patente no Brasil e aguarda, a gente tem 12 meses. No segundo caso, a gente tem esses 12 meses mais 18 meses para procurar outros países onde seria interessante também fazer um depósito de pedido de patente. E aí surge o dilema, né? Eu estou aqui dentro da universidade, eu sou aluno de pós-graduação, eu sou docente e eu preciso publicar a minha invenção, minha tecnologia, eu preciso publicar o meu projeto, eu preciso de indicadores. E aí eu vou fazer uma patente e eu não posso publicar? Não. Você pode fazer as duas coisas. Você pode publicar e você pode ter um pedido de patente. Só que a gente precisa que a patente ocorra primeiro. Por quê? A sua publicação, ela pode prejudicar o pedido de patente, ela pode impedir um pedido de patente, mas a patente ela não vai impedir a publicação. Então, a orientação que a gente dá é que primeiro seja feito o pedido de patente e depois a publicação. Por quê? Né? Como a gente comentou, a novidade é um requisito absoluto. Então, a sua publicação, ela pode impedir o pedido de patente, porque ela já vai estar lá disponível, a informação não vai ser mais novidade. E como que eu posso fazer se eu já publiquei? Ou se eu já vou defender na semana que vem, por exemplo? Existe no Brasil uma ferramenta legal, que é o período de graça, que a gente chama, para amenizar as consequências dessa divulgação. Então, dentro de 12 meses a partir da divulgação, que pode ser a sua defesa, então você tem um tempo para depositar o pedido de patente. Então, você tem 12 meses a partir da data da divulgação ou da publicação para fazer um depósito de um pedido de patente. Mas isso é válido no Brasil e nos Estados Unidos, mas alguns países, como alguns países europeus, eles não aceitam esse tipo de ferramenta. Então, se o seu mercado principal, a sua tecnologia estiver lá fora, pode ser que você tenha perdido, né? Se o seu mercado for na Europa, pode ser que você não consiga depositar um pedido de patente se você já tiver publicado a sua tecnologia. Então, varia de país para país esse período, mas o máximo de tempo é 1 ano. Como aqui no Brasil, a gente tem 1 ano de tempo, né, a partir da data da divulgação. E como que eu posso fazer, né? Já está perto da semana que vem a minha defesa de tese, a minha defesa de dissertação. O que eu posso fazer? A gente orienta que vocês utilizem, né, o termo de sigilo, o termo de confidencialidade, que é um termo que as pessoas que estão presentes, sejam elas da banca, sejam elas convidados, né, ouvintes, que eles possam assinar esse documento para que as informações que forem divulgadas durante a sua defesa sejam consideradas como informações confidenciais. Então, elas não sejam nem usadas por esses terceiros e nem repassadas, né, para outras pessoas. Então, qual que é a vantagem desse termo de sigilo para o pedido de patente? Como eu comentei, a divulgação, ela não ocorre só com a publicação, ela ocorre a partir da defesa. A data da sua defesa é considerada como divulgação. Por quê? A divulgação ela pode ser oral, ela pode ser escrita. Então, a data em que aquilo se tornou público, esse conhecimento se tornou público, é a data que vai contar como divulgação. Então, o termo de sigilo, ele te dá né, como se fosse uma coisa para tentar consertar isso, porque senão o que vai estar contando não é a data em que a biblioteca publicou a sua defesa, vai ser a data em que você defendeu que vai ser considerado. Então, por mais que a gente tenha, né, na biblioteca a questão de eu posso deixar em sigilo por 1 ano, você podendo renovar por mais 1 ano, se você não tiver usado o termo de sigilo durante a defesa, a data da sua defesa é a data da divulgação da sua tecnologia, do seu projeto. E aí, aqui a gente tem um print aqui da página da Inova, onde você pode encontrar mais informações sobre as teses em sigilo, como defender sua tese em sigilo, e aí encontrar, né, como fazer isso. Coloquei aqui também algumas informações sobre legislação no Brasil, a principal, que você também encontra no nosso site, e a principal legislação que a gente até comentou alguns artigos aqui é a Lei da Propriedade Industrial, que é de 1996.
E aí, por que é importante fazer a busca? Né? Qual que é a importância da busca relacionada com a pesquisa e desenvolvimento? Como a Raquel comentou, a busca está totalmente relacionada com isso. Por quê? Se você não fizer uma busca, você vai estar perdendo informações, precisa de um caminho, né, para direcionar o seu projeto de pesquisa. Então, para a gente dentro da universidade, é importante, tanto para orientar o projeto desde o início, você precisa saber o que está sendo feito naquela área em que você quer atuar, ou no nosso caso, dentro da universidade, na agência de inovação, a gente precisa saber se fazer uma investigação prévia de patenteabilidade para determinar se aquela tecnologia atende os requisitos que a gente comentou, né, de novidade e atividade inventiva. E para as empresas, a busca também está totalmente relacionada com o P&D, porque é importante antes de iniciar uma pesquisa, um projeto, prever novos produtos, identificar mercado ou monitorar concorrente, fazer uma pesquisa do que já existe, tanto na forma de patentes quanto na forma de produtos. E aí tem também a questão aqui da liberdade de operação, que está bem relacionado com as empresas, e que é assim, você tem um pedido de patente em determinado território, né? Isso significa que você pode já comercializar o seu produto? Não. Isso significa que você pode impedir terceiros de usar a sua tecnologia. Para você determinar se você pode colocar o seu produto no mercado, você precisa fazer uma análise de liberdade de operação, que é feita através de busca, porque pode ser que o seu pedido de patente atenda todos os requisitos legais, né? Novidade, atividade inventiva, mas pode ser que ele dependa de uma outra patente, de um direito que ainda está vigente. Não pode ser que você precise licenciar outra patente, enfim, e isso é feito pela liberdade de operação. E quais são os custos de uma busca insuficiente de patentes, né? Você pode perder, tanto a gente como universidade, né, quanto empresas, perder tempo e perder dinheiro, porque pode ser que você esteja, sem fazer essa pesquisa, desenvolvendo algo que já conhece. Lembrando que a gente falou que 2/3 das informações tecnológicas que estão em patentes não estão em outra forma, estão só na forma de patentes. Então, é muito importante que a gente faça essa busca também em base de patentes. Então, para que serve a busca do estado da técnica? Como eu comentei, para avaliar como que está o desenvolvimento naquela área, para verificar o que já existe naquela área e a gente não perder tempo desenvolvendo, né, a roda. E aí existe também, além da busca do estado da técnica, a busca de anterioridade para determinar a patenteabilidade. E para fazer essa busca, a gente precisa se preparar muito bem antes, porque a gente precisa saber o que a gente vai buscar, não é só jogar lá as palavras-chave. A gente precisa determinar quais são as características essenciais da minha tecnologia. Então, eu preciso saber em detalhes o que a minha tecnologia tem de novo, o que a minha tecnologia tem de inventivo, né? Então, eu preciso conhecer o que já existe para saber o que a minha tecnologia está trazendo, o que eu resolvo com a minha tecnologia que as outras coisas que já existem não resolvem. E se alguém for fazer a busca para você, por exemplo, se você estiver enviando para a gente a sua tecnologia para saber se é patenteável ou não, a gente precisa saber todos os detalhes, a gente precisa discutir o que é essencial, o que não é, porque isso vai impactar na busca. Então, antes de iniciar uma busca, eu preciso saber quais são as bases de dados que podem estar relacionadas com aquela busca. Eu preciso saber para que eu vou fazer essa busca, né? Eu quero começar um projeto de pesquisa, ou eu já fiz todo o meu projeto e agora eu acho que pode ser uma patente, como que eu vou fazer? Eu preciso de uma busca. Eu preciso compreender muito bem, como eu comentei na slide anterior, o que eu resolvo com a minha tecnologia, quais são as vantagens. Quais são as palavras envolvidas, qual é a terminologia específica daquela área. E ainda, eu preciso conhecer um pouco sobre classificação, que a gente vai falar sobre as classificações de patentes. Onde que eu posso começar a fazer minha busca? A gente recomenda que você comece de uma maneira mais ampla, mais geral, aqui indicando o Google, né? A gente vai ter muita informação e pouca precisão. Se você não tiver muito conhecimento da área, se você estiver começando, é legal você começar pelo Google, porque você vai ter mais informações genéricas, né? E você pode também procurar no Google Acadêmico, no Google Patents. E existem também algumas bases de patentes que são públicas, né? A gente tem a base dos escritórios de propriedade industrial, tem aqui no Brasil o INPI, tem o escritório americano, que é o SPTO, e tem, né, cada país tem o seu escritório, então disponibiliza lá a base.
No Brasil, a gente tem no NPI as palavras-chave somente em português, no SPTO somente em inglês. Aí a gente tem essa base do SpaceNet, que é uma base dos escritórios europeus, então tem informações de mais de 80 países, patentes, pedidos de patente de mais de 80 países, e as buscas podem ser feitas em inglês. A gente tem também outras bases que são a Latipad, que também é uma base relacionada com o SpaceNet, mas que é uma base específica para a América Latina e para a Espanha, e que permite a busca tanto em espanhol quanto em português. E a gente tem também o PatentScope, que é uma base gerenciada pela OAI, pela Organização Mundial da Propriedade Industrial, e que tem mais de 40 países, né, que tem documentos de mais de 40 países. E as buscas podem ser feitas nos idiomas em que os documentos estiverem lá. Então, tanto em inglês quanto em português, enfim. A gente tem também algumas bases que são pagas, algumas bases comerciais. A gente tem na Unicamp e nas outras instituições públicas, né? O Darent, que é fornecido pela CAPES. A gente tem na Unicamp especificamente o Question Orbit, que é uma base que está disponível lá através da biblioteca. E aí, como que eu vou fazer essa busca? Como comentei, essa busca ela pode ser feita por palavras-chave, por palavras semelhantes, né? Os sinônimos, ou ela pode ser feita por classificações. Então, as classificações, elas são feitas pelos institutos de propriedade industrial. Então, no Brasil, o NPI faz a classificação. Existem dois tipos principais de classificação, que é a classificação internacional de patente, que é feita pela WIPO, né? Foi uma lista de classificações feita pela WIPO. E tem a classificação cooperativa de patente, que é um trabalho em conjunto do SPTO, que é o escritório dos Estados Unidos, com o escritório europeu. Então, esse é a CPC, que é essa classificação cooperativa, ela é a maior classificação em termos de categorias, mas não em termos de uso, porque nem todos os países usam ainda essa categoria de classificação, né? Então, no Brasil, o NPI começou a utilizar em 2014. A gente pode ver esse documento de patente aqui, essa folha de rosto de documento de patente, em que tem as duas classificações, tanto a classificação internacional quanto a classificação cooperativa de patente. E aí a gente tem técnicas para fazer busca. Por exemplo, uma delas é o truncamento, ou a radicalização. A gente transforma aquela palavra em um radical, em que a gente acha que a gente pode encontrar mais termos relacionados com o que a gente está pesquisando. Por exemplo, esse medicine, medicinal. Então, esses símbolos que são utilizados no truncamento, eles variam de cada base para base. Então, você precisa conhecer a base que você está utilizando e ver na ajuda, por exemplo, da base, quais são os símbolos que você vai utilizar para fazer o truncamento, né, a radicalização. Uma coisa que eu queria comentar, é preciso muito cuidado com essa questão do truncamento, porque você pode encontrar documentos que não são do seu interesse quando você faz a radicalização. Por exemplo, aqui, elect. Se eu utilizar esse radical, eu vou encontrar informações sobre eletricidade, mas eu vou encontrar informações sobre eleição também. Então, eu preciso determinar onde que eu tenho que fazer essa radicalização para encontrar recuperar os documentos que eu realmente quero. E aí a gente tem também aqui um exemplo da lógica booleana, né, que são os operadores AND, OR e NOT. Esse exemplo aqui, se eu quiser fazer uma busca juntando avião e trem, né? Se eu utilizar o operador AND, eu vou encontrar somente os documentos que falam das duas coisas. Então, tanto plane tanto avião quanto trem, né? E se eu utilizar o operador OR, eu vou encontrar documentos que falam de um ou de outro. Então, amplia a minha busca aqui nesse exemplo. Se eu utilizar o operador OR, eu encontraria 22 mil documentos. E aí a gente tem também o operador NOT. O operador NOT ele deve ser utilizado com cuidado, porque se eu fizer uma busca em que eu quero encontrar, eu falo, eu quero encontrar só avião, mas eu não quero encontrar trem na minha busca. Ok, você vai estar utilizando esse operador NOT, você vai estar tirando tudo que tem trem, mas você também pode tirar o que tem trem e avião, e aí talvez isso não seja interessante para você. E a busca também ela pode ser feita por campo. Eu trouxe aqui de volta, né, uma folha de rosto de um pedido de patente, e a gente tem diversas informações do pedido de patente que a gente pode buscar para fazer para encontrar as informações que a gente precisa, né, para fazer a busca. Então, tanto o documento, o número do documento de patente, né, a gente tem aqui, a data em que foi depositada, supondo que você
queira saber informações sobre um período específico, você pode buscar também. Você pode buscar por palavras-chave, seja no título, no resumo, ou em outras partes do documento de patente, que eu não trouxe aqui, mas, por exemplo, no relatório descritivo, nas reivindicações, onde seria mais interessante ainda, porque você tem o que está protegido, né, especificamente, está ali nas reivindicações, o que dá, o direito que é garantido está nas reivindicações. Como eu comentei, a gente tem as classificações internacionais aqui, e a gente tem também a possibilidade de buscar pelo titular da invenção. No caso, eu quero saber tudo que a Unicamp está depositando, tudo que a Unicamp depositou nos últimos 20 anos. Ou eu quero saber o que uma empresa X, por exemplo, sei lá, a Bayer, está depositando nos últimos 20 anos. Eu posso buscar também pelo nome do titular. Algumas bases, as bases permitem esse tipo de busca. E eu posso buscar também pelo nome do inventor. Por exemplo, eu sei que o inventor X, ele é super importante nessa área que eu quero trabalhar. Eu estou começando agora e eu vou ver o que ele publicou aí na forma de patente, o que ele depositou na forma de patente, né, o que ele protegeu. Você pode buscar pelo nome dele. Aí a questão da busca por campo também é uma coisa que eu queria trazer, é para vocês prestarem bastante atenção na hora que vocês forem selecionar o campo. Por quê? Naquele exemplo, né, que eu trouxe do avião e do trem. Nesse caso aqui, a minha busca trouxe resultados em que plane é o sobrenome do inventor. Então, não é isso que eu estou querendo. Eu estou querendo saber sobre avião e trem. Então, se eu não souber escolher direito o campo que eu estou buscando ou verificar, né, as possibilidades daquela plataforma de busca, eu posso recuperar documentos que não é exatamente o que eu estou procurando. Existe também a questão da busca por proximidade. Então, nesse exemplo aqui, eu utilizei o booleano AND para procurar mobile e network. E aí eu recuperei 1.715.000 documentos. Mas não era bem isso que eu estava querendo, né? Eu queria mais documentos que falassem da palavra mobile e network junto. Então, eu posso utilizar esse termo de proximidade, que é o near. E aí algumas plataformas, né, algumas bases permitem que você utilize 3, 5 caracteres de distância. E isso é interessante, né? Aí, com esse exemplo aqui, eu recuperei 546.000 documentos, ao invés de 1 milhão. Então, uma forma aí de restringir. E aí, qual que é o passo a passo da busca? Como a gente comentou, a primeira coisa que a gente precisa fazer é determinar quais são as características essenciais da minha tecnologia. E aí, pegar e colocar essas palavras-chave que estão relacionadas com as características essenciais. Por exemplo, sei lá, minha tecnologia é um processo de extração de óleo de abacate. Então, óleo de abacate, né, extração de óleo de abacate são as minhas características essenciais aí, as palavras-chave. E eu preciso procurar não só as palavras-chave que eu conheço, mas preciso procurar sinônimos, porque a gente tem a questão do idioma, né? Então, no idioma, às vezes, é uma coisa e em outro, ou é outro termo que é mais utilizado, né? A gente tem também uma diferença, sei lá, o termo que é utilizado na Inglaterra e o termo que é utilizado nos Estados Unidos. Então, a gente precisa procurar todos os sinônimos possíveis, também não só em inglês, mas também no país em que a gente está procurando, né? No nosso caso, no Brasil, e fazer a anotação. E aí, depois disso, eu tenho que montar as estratégias de busca. Eu preciso, no papel, colocar como que eu vou combinar, qual seria, né, de acordo com as características da minha invenção, qual seria a melhor forma de combinar essas palavras-chave para poder fazer a minha busca, né? Então, é interessante que você simule antes no papel para determinar isso. E aí, a partir desenhada a sua estratégia de busca, você começa a fazer a busca nas bases. Pode ser que aí você começou a fazer a busca e você verificou que, não estou encontrando os documentos que eu queria, né? Aí você volta e desenha de novo a sua estratégia, faz modificações, ou você pode utilizar, talvez, as classificações, por exemplo, para restringir, né? Dependendo do que você está buscando. E aí, depois de feita a busca, eu vou salvar todos os documentos e analisar esses documentos. E essa análise, ela pode ser tanto qualitativa quanto quantitativa. Então, se você estiver iniciando um projeto de pesquisa, quer saber em que caminho que aquela área está indo, o mais interessante é uma análise, né, quantitativa, né? O que está sendo desenvolvido ao longo dos anos, por exemplo, naquela área.
Mas se você já está querendo determinar a patenteabilidade, se a sua tecnologia atende os requisitos para ser um pedido de patente, é a questão da análise qualitativa. Então, analisar o documento individualmente. E aí a gente tem alguns desafios e limitações na busca. Por quê? Cada base ela tem as suas possibilidades, as suas permissões. Cada base tem, por exemplo, restrita a alguns países, ou a questão dos operadores, né, como a gente comentou. Então, é bom estar ciente disso antes de começar a fazer a busca, né, conhecer a base. E aí a gente tem um outro desafio, que é a questão da análise dos requisitos, porque os documentos que a gente encontra na busca, eles não são os documentos que estão em sigilo, porque a partir do depósito do pedido de patente, o documento de patente fica 18 meses em sigilo. Então, pode ser que a minha busca que eu fiz hoje não vai encontrar documentos que foram depositados, mas ainda não estão disponíveis para o público. Então, a gente tem que ter ciência também de que isso é uma das limitações, né? E aí a questão do tempo, né? Embora a gente saiba que quanto mais tempo a gente dedicar para fazer uma busca, pode ser que a gente encontre coisas melhores, a gente precisa saber qual que é o tempo de parar, senão você vai ficar buscando informações aí, loucamente. E, enfim, né? Você precisa, a partir do desenho da sua estratégia e do que você está buscando, saber qual é a hora de parar de fazer a busca. E aí, vamos para a análise dos resultados. Eu fiz a busca, eu encontrei documentos, né, que estão próximos da minha tecnologia, que tem as características. Que a gente faz isso? A gente na Inova, a gente faz uma tabelinha que a gente envia para vocês, né, quando a gente está fazendo a análise de patenteabilidade, com os documentos que a gente recuperou na busca, que são mais próximos da tecnologia, que tem aquelas características essenciais da tecnologia que a gente está querendo proteger. E aí a gente faz um comparativo. E aí, a partir da compilação dessas informações, a gente consegue determinar se a nossa tecnologia atende aqueles requisitos que a gente falou, de novidade, de atividade inventiva. Por quê? Supondo que a gente tem aqui 4 características da sua invenção, né? E a gente tem esse verdinho aqui, a sua invenção tem essas 4 características. A gente encontrou no estado da técnica as características 1 e 2, mas a característica 3 e 4 não. Então, a sua tecnologia, ela atende o requisito de novidade, porque a gente não encontrou nada igual no mundo para essa tecnologia que você propôs. Mas pode ser que a sua tecnologia tenha prejudicado o requisito de atividade inventiva, que é o quão óbvio é para a pessoa, né, da área chegar na sua invenção. Quer dizer, partes da sua tecnologia estão reveladas em outros documentos. Quão difícil seria para uma pessoa da área chegar na sua invenção partindo dessas informações, desse conhecimento que já está no estado da técnica, né? Eu trouxe aqui um exemplo prático para a gente conversar sobre essa análise e essa diferenciação. Supondo que a sua tecnologia seja um processo de obtenção de uma membrana, né? Você fez um projeto, já fez toda a pesquisa, já testou, e aí você conseguiu desenvolver uma membrana em que você tem esse polissacarídeo, que é a glucomanana. Essa sua tecnologia, o diferencial do seu processo para produzir a membrana é que ele é livre de solventes. Então, diferente dos outros processos, você não precisa usar solvente nenhum, que é muito legal, né? Vai aí de acordo com o selo Green. E aí, o seu processo tem 2 etapas diferenciais, que são a etapa de secagem, a etapa de resfriamento e o uso de um meio alcalino. São características essenciais da sua tecnologia. E a partir do seu processo, você consegue obter uma membrana, que tem glucomanana, e que é capaz de fazer uma regeneração, uma cicatrização de pele, porque ela tem uma capacidade de acumular fibroblastos. E aí, você também descobre que essa sua membrana tem propriedades de tração e elasticidade que são muito boas para isso que você está pretendendo, né? Para a questão da regeneração. E aí, como que a gente vai fazer, né? Eu fiz a busca, vi que tem alguns documentos que são parecidos, como que a gente vai fazer essa análise, né? A gente encontrou na nossa busca 4 documentos. E aí, por exemplo, o documento D1, ele tem todas as características da sua invenção. Ele também é um processo de obtenção de membrana, também obtém uma membrana pelo processo especificamente,
também é de glucomanano, também tem uma etapa de secagem e resfriamento igual ao seu, usa meio alcalino, também tem a possibilidade de fazer regeneração celular e acumula fibroblastos, e a membrana também obtida tem propriedade de extração e alongamento. O que a gente diria nesse caso? Que você entenderia que a sua tecnologia ela não atende ao requisito de novidade. E aí, né? O que a gente faz? Aí você está analisando esse documento e você fala assim, não, mas esse documento aí, o D1, ele faz secagem e resfriamento e liofilização. E o meu processo, primeiro eu seco a minha membrana no forno, né, na estufa, perdão, e aí depois eu levo para uma refrigeração no freezer. E isso faz toda a diferença, né? É diferente no processo. Então, atende o requisito de novidade. Então, na verdade, a sua tecnologia não é igual a D1. Beleza, a gente tem novidade atingida. Mas a gente tem mais 3 documentos aqui que tem algumas características da sua invenção. Então, o que acontece? A gente entende que a sua tecnologia pode estar com o requisito de atividade inventiva prejudicado, né? No entanto, como que a gente vai comprovar que a nossa tecnologia tem atividade inventiva? O que eu posso fazer para falar que a minha tecnologia tem atividade inventiva? Para comprovar, né, isso? Você pode diferenciar tecnicamente a sua tecnologia, assim como você fez, né, para a questão da liofilização e das etapas de secagem e resfriamento ser diferente. Você precisa determinar, para comprovar a atividade inventiva, qual que é o efeito técnico que a sua tecnologia está trazendo, né? E você, analisando esses documentos com cuidado, você verifica que a membrana que foi obtida por esses documentos é completamente diferente da sua, porque a sua membrana ela tem 2 faces com poros diferentes. Então, uma das faces tem poros maiores e a outra face tem poros menores. E isso é graças ao seu processo de secagem. As etapas de secagem e resfriamento do seu processo. Então, você tem um efeito técnico que é proporcionado pelo seu processo, né? Então, você tem um produto obtido pelo processo que tem um efeito técnico diferente. Nenhuma membrana é igual à sua. Ela não tem não tem os poros, né? De dimensões diferentes. E não seria óbvio partindo dessas informações, né? Porque apesar de ter etapas parecidas, tudo, não é exatamente igual ao seu. E aí você consegue comprovar que você tem um efeito técnico surpreendente. A pessoa, técnico na área, lendo esses documentos, não chegaria pela junção de conhecimento aqui na sua invenção. Então, a sua invenção tem a atividade inventiva garantida, né? Atende ao requisito, né, que a gente fala. Mas quem vai determinar isso de verdade é o INPI, porque o INPI é o órgão do governo que fornece a carta patente. Então, a gente vai fazer todo esse processo aqui para analisar se a sua tecnologia é patenteável. E você deposita o pedido de patente no INPI, né, através da Inova, se você é um aluno da Unicamp ou um docente. E aí o INPI, ele também vai fazer a busca dele, ele também vai fazer a análise dele. Esse caso aqui é um caso real de uma patente que foi depositada em 2015. Foi uma das primeiras tecnologias que eu analisei aqui na Inova, e ele foi um caso de sucesso, porque essa patente ela foi concedida. Então, a gente tem, na primeira etapa de exame, os documentos que foram apresentados pelo INPI prejudicavam a novidade, atividade inventiva da invenção. Então, o que a gente fez? A gente entrou em contato com os pesquisadores, com os inventores, para solicitar um apoio nessa diferenciação. Então, essa mesma coisa que foi feita na etapa aí de diferenciação para poder saber se tem a patenteabilidade ou não, também é feita nessa etapa quando o INPI está analisando se vai conceder ou não a carta patente. E aí, depois da primeira resposta, o INPI apresentou um segundo exame em que ele falou, primeiro foram 6 documentos que ele entendia que prejudicavam. E depois ele entendeu, 7 documentos. Depois ele entendeu que não, que só 4 documentos prejudicavam a partir da diferenciação dos inventores, só 4 documentos se tornaram impeditivos. Então,
Aí houve uma segunda resposta, uma segunda diferenciação por parte dos inventores para mostrar que nenhum desses documentos tinha uma membrana igual a dele, que não seria óbvio, né? O processo, esses processos que estavam aí, apesar de ter etapas semelhantes, não permitiriam chegar nessas características específicas, nesse efeito técnico que essa membrana que ele obteve pelo processo dele tem. Então, depois disso, houve a emissão, né, do parecer do NPI positivo, em que essa tecnologia atende todos os requisitos. Então, atende requisito de novidade, atende requisito de atividade inventiva e de aplicação industrial. E aí, agora, você falou, beleza, eu já fiz a minha busca, eu acho que a minha invenção é patenteável. E agora, né? O que eu vou fazer? Entra com uma comunicação de invenção aqui no nosso site. A gente tem na página da Inova um formulário que é online para ser preenchido. Então, você como aluno, docente, funcionário, acessa esse link, né, através da página da Inova com seu usuário, CISI, e você preenche esse formulário com todas as informações, com todas aquelas características essenciais da sua tecnologia. Por quê? Para que na etapa da busca a gente possa fazer uma busca bem robusta. E aí, uma coisa importante para falar aqui é que o aluno ele pode preencher esse formulário, tá? Ele pode ser o responsável pelo preenchimento, mas é sempre necessário, né, de acordo com as nossas políticas, que tenha um docente ou um funcionário que tenha um vínculo empregatício também relacionado com essa tecnologia. E aí, eu queria mostrar para vocês como que funciona o nosso processo na Inova a partir do momento em que a gente fez, você preencheu o seu formulário de comunicação de invenção, a gente recebeu. O que acontece, né, depois disso? A gente vai receber essa tecnologia, o seu formulário, perdão, a gente vai avaliar o seu formulário e a gente vai agendar uma entrevista para entender a tecnologia. Então, a gente chama os inventores para conversar, depois de analisar os documentos e entender se todas as características estão lá. Porque lembra que eu comentei, né? Para a gente poder fazer uma busca de anterioridade, se for outra pessoa que estiver fazendo a busca para você, ela precisa entender quais são as características essenciais da sua tecnologia para poder fazer a busca, porque isso vai influenciar no quê? No parecer de patenteabilidade. A gente dizer, né, aquelas tecnologias realmente estão próximas ou não das suas e quais são as diferenças, quais são as vantagens, como que a sua tecnologia supera. Isso é feito pela diferenciação. Então, nessa etapa aqui de busca de anterioridade, que é feita na Inova, a gente fala para vocês, né? É importante que vocês saibam, né, como que é feita essa busca. É importante fazer essa busca para sua pesquisa, mas faz parte do nosso processo interno na Inova também fazer essa busca de anterioridade, para determinar, né, qual que é o estado da técnica mais próximo, e determinar como que a sua tecnologia supera o estado da técnica. E aí, a partir disso, emitir o parecer de patenteabilidade. Se esse parecer for positivo, a gente vai fazer a redação do pedido de patente, né, que depois é validada pelos inventores, e vai fazer o depósito junto ao NPI. E aí, a partir disso, entra a questão da gestão, né, dessa patente, que é feita pela Inova. Então, durante todo o período, né, de validade da patente, a Inova vai fazer a análise, vai fazer o acompanhamento, o pagamento de taxas, enfim, tudo é feito pela Inova. E aí, quando começar a etapa do exame, a gente vai entrar em contato com os inventores, e aí, como a gente viu aqui naquele exemplo, é super importante que os inventores participem dessa etapa de diferenciação, porque eles são os especialistas, são eles que sabem, né, sabem tudo sobre a tecnologia deles, então são eles que podem determinar se a tecnologia deles é realmente diferente, quais são as vantagens. Então, é fundamental também nessa etapa da gestão do pedido de patente que os inventores participem. E aí, se você ficou interessado em saber mais sobre busca, você tem informações no site do NPI, eu coloquei aqui alguns links. O NPI tem uns guias básicos de busca, que é bem legal para quem está começando. Também tem alguns guias mais avançados, guias práticos de busca. Você pode buscar informações no site do NPI, como eu comentei. Também tem o site da UAI, que tem algumas informações. É interessante saber sobre classificação para poder fazer busca, porque às vezes a palavra-chave vai te dar muito resultado, e com a classificação, né, que é específico de cada área, você consegue restringir. Então, é importante aprender também sobre classificação de patente para poder fazer a busca. E aí ficam alguns links que podem ser interessantes para vocês. Uma outra sugestão também são os cursos da WIPO, né? A WIPO disponibiliza diversos cursos
sobre propriedade intelectual, então, inclusive, um curso de busca, que são muito bons. E fica aí a sugestão, a dica para você que quer saber mais sobre isso. Então, aqui em comemoração ao Dia da Propriedade Intelectual, eu acho que eu não vou tentar passar, porque a Raquel também não conseguiu, né? A gente tem esse vídeo aí da UARPA, também tem o link aqui se vocês quiserem acessar depois. E aí, você é aluno de pós-graduação, aluno de graduação também, você quer saber mais como que você pode, você quer transformar a sua tese, você quer transformar a sua dissertação em patente, será que dá? Como que eu posso fazer isso? A gente vai estar disponível para apoiar vocês, os especialistas de propriedade intelectual da Inova, vamos estar disponíveis. Você pode agendar uma mentoria com a gente do dia 26/4 até o dia 7 de maio, através do preenchimento de um formulário, que está aqui também o link, e o período da mentoria vai até o dia 28 de maio. Então, se você, depois dessa palestra, achou que essa tecnologia pode ser uma patente, é possível de proteção por patente, ou você tem dúvida, você queria conversar mais, a gente vai estar à disposição para fazer essa mentoria e até o dia 28 de maio. E obrigada, gente, pela sua oportunidade. É muito bom estar aqui compartilhando um pouco de conhecimento, porque assim, a gente não perde conhecimento, né? Então é bom para a gente mesmo e é bom para os outros. Obrigada, Carol. Inclusive, sobre a mentoria, para quem for aluno de pós e de graduação, depois todo mundo que participou aqui desse evento vai receber o link para se inscrever no formulário. Então, pode ficar tranquilo que não vai perder essa oportunidade. Parabéns, Carol, pelas explicações, pela palestra. E agora a gente pode seguir para as perguntas. A Raquel tinha separado algumas perguntas que ela estava selecionando aqui no Questions and Answers, que ela achou interessante a gente responder. Bom, Carol, primeiro, obrigada, viu? Parabéns. A gente que trabalha com gente boa, a gente aprende todos os dias, em todas as reuniões. Obrigada. Vou ouvi-la mais uma vez aqui. Eu respondi algumas ao vivo, eu vou deixar umas para a Carol responder, e eu tenho algumas aqui que eu gostaria de destacar, e aí eu convido a Carol para me ajudar nas respostas, tá? A primeira é do Carlos. Cadê? A do Carlos eu acabei respondendo, mas eu queria destacar uma informação. Deixa eu achar aqui, que tem bastante pergunta. Ele falou do artigo, né? Se eu já tenho... Ele já enviou um artigo de um mês para revisão, e esse artigo tem a solução que ele gostaria de patentear. Ainda é possível ser patenteado? Então, a Carol explicou em um determinado momento sobre o dilema entre patentear e publicar, né? A gente não precisa ter esse dilema, porque a primeira ideia, né, a primeira orientação que a gente tem antes de publicar, entra em contato, entra com uma comunicação de invenção, a gente deposita a patente e no mesmo dia, no dia seguinte, a gente faz a publicação. Quando ocorre o inverso, aí a gente faz uso de um benefício da lei, que é o período de graça. E aí a gente tem até 1 ano, Carlos, para fazer esse pedido, para não tornar aquele artigo uma anterioridade para a sua invenção. Então, se você fez isso, corre no canal de comunicação de invenção e faz esse depósito, essa comunicação. E a segunda parte da sua pergunta é se tem o envolvimento de uma empresa, tá? De uma universidade, né? Você fala, fiz no Canadá um sanduíche, como entraria meu supervisor? Sempre que há a participação de uma universidade, a gente, primeiro, incentiva vocês de quando for começar essa parceria, façam um convênio de P&D. E a Inova apoia esse processo de uma maneira bem rápida, tá? A gente já tem padrão, modelo, a gente já está alinhado com a PG em quais são os termos que tem que ter. Então, se vocês entrarem no site da Inova, vai ter lá um canal para convênio de P&D, tá? E aí, a gente vai primeiro olhar quais são as regras, né? E depois a gente vai dividir essa titularidade, tá bom? Aí eu já vou para a segunda pergunta, que é do Luiz, que ele fala o seguinte: a quem pertence a patente, no caso de mestrando, doutorando e pós-doc? Luiz, a Carol também explicou, né, em alguns slides, a questão da titularidade da inventoria. Então, o inventor, ele vai ser sempre reconhecido, e esse é um direito intransferível e irrevogável, né, da autoria. Então, vamos supor que amanhã ou depois a Unicamp ceda essa patente para uma empresa.
o nome da Unicamp sai da titularidade, mas o nome dos inventores não, tá? Então, os inventores, de acordo com a nossa política de inovação e também de acordo com a lei, né, com a LPI e com todo o marco legal que nos ampara, a titularidade é da universidade, desde que você esteja formalmente vinculado a esse programa de pós, tá? Então, se você quiser saber mais sobre isso, tem lá no nosso site Legislação Política de Inovação e tem a nossa instrução normativa de IPI. Então, vocês vão ter, geralmente, né, lá nas recompensas, 1/3 como inventores de todos os royalties, mas a titularidade, ou seja, quem é responsável pelos custos, pela manutenção, por tudo da patente é a Unicamp, tá bom? E aí, a última pergunta, bom, na verdade, do Hélio e da Suzana, eles perguntam do critério de análise, ou seja, se a gente usa questões de mercado para submeter e se a gente, né, se tem algum critério para depositar. Sim, a gente tem, historicamente, a Inova é forte nisso. Por quê? Porque a gente resolve gastar tempo fazendo uma busca bem feita, que é isso que a Carol falou agora. A gente gasta quase 2 semanas trabalhando em cima do documento da busca, da diferenciação junto com os inventores para a gente definir bem o nosso escopo de proteção e no parecer de patenteabilidade, tá? Então, quando a gente faz... E na redação de um documento bem feito. Então, a gente gasta a maior parte dos 4 meses da análise nessas etapas. Para quê? Para que a gente consiga, né, ter um documento que, primeiro, atende os requisitos. E em 2019, a gente redesenhou o processo, a gente criou uma nova metodologia. O primeiro passo dessa nova metodologia foi integrar os processos das 3 diretorias. Então, hoje, quando chega uma API, a Carol mostrou lá aquelas etapas, tinha uma etapa amarela, que foi uma etapa nova, que a gente implementou desde 2019, que é a análise de negócio, análise da tecnologia. Lá junta 3 especialistas em inovação, um focado em patentes, um focado em empreendedorismo e um focado em mercado, e é ali que a gente faz a grande definição estratégica. A gente tem um questionário, a gente faz todo um trabalho ali antes de depositar, para a gente entender qual que é o papel dessa patente nesse modelo de negócio. A gente entende que a patente na prateleira é custo. Né? Alguém falou aqui em um comentário, poxa, haja budget, né, para depositar em todos os países. Haja. Imagina manter 1.000 patentes ativas, é um custo muito alto. Então, a gente vem fazendo uma série de ações estratégicas, tanto da revisão do portfólio existente, quanto dos novos pedidos. A gente tem olhado com critérios além da patente, tá bom? Acho que eram essas, né? Só reforçando a pergunta do Clênio, o primeiro passo, né? Se você tem a tese, a gente aconselha para que vocês façam a comunicação de invenção. Tá? Mas a gente está fazendo como uma iniciativa de prospectar a tese, a gente está fazendo uma mentoria extra, que é esse momento que a gente vai olhar individualmente, antes da comunicação de invenção, o que você tem. Porque, às vezes, você pode estar ainda no início do projeto. Raquel, eu não tenho resultados para fazer uma comunicação de invenção, mas eu queria saber se eu tenho um potencial. Essa mentoria vai servir para isso, tá? Então, o primeiro passo agora é participar dessa mentoria que vai acontecer individualmente entre o aluno e um especialista da Inova e, num segundo momento, o depósito, né, ou a submissão da comunicação de invenção, tá bom? Eram essas, Thaís. Agora, Carol, eu vou pôr as que eu respondi ao vivo aqui, e aí você vê que tem outras aqui, ó. Se quiser ir lendo, eu vou pular as que eu já respondi. Então, você vai colocar na tela? Acho que você já pulou, né, Thaís? Eu dei uma filtrada já nas que você respondeu. Tá ótimo, então segue, pode seguir. Quer escolher algumas, Thaís, ou Carol? Dei uma aqui. Se na minha tese desenvolver um modelo de processo, eu posso patentear. Eu não entendi muito bem a pergunta, né? Mas o processo ele pode ser passível de patente, né? Desde que atenda todos os requisitos. A pergunta do Rômulo, né? Se desenvolver um modelo de processo, eu posso patentear. O que eu acho, Carol? A pergunta do Rômulo é parecida com a pergunta de uma outra colega, de uma outra aluna, que né, ela falou, eu tenho um processo, pode gerar um aplicativo, pode gerar um novo processo ou serviço. Esse é o momento, acho que, da gente endereçar essas perguntas para a mentoria,
Porque na mentoria a gente vai conseguir ler e vai conseguir te apoiar. Então, eu gostaria de convidar o Rômulo para já agendar um horário com a gente na mentoria, para a gente responder perguntas individuais na mentoria, tá? Tá, legal. Pô, tem uma pergunta aqui, não sei se eu vou conseguir pronunciar. A mentoria é só para os Vandenberg. alunos da Unicamp? Sim, para os focando nos alunos e alunos da nossa funcionários, os comunidade. pesquisadores, né? Tem uma pergunta sobre a A necessidade... universidade a qual estou vinculado não existe os mesmos mecanismos da Unicamp. É uma pena. A gente pode, né? Esse tipo de webinar a gente deixa gravado justamente para que depois vocês possam acessar. Sempre, né? Assim, a nossa comunidade no Brasil hoje está muito unida, né? As universidades. Eu antes de trabalhar na Inova, eu trabalhei na Rede Nova São Paulo, que era justamente esse foco de unir uma rede. Então, Rômulo, se você tiver alguma questão, fique à vontade. A gente pode, né? Te orientar. A gente só não pode apoiar você formalmente, tá bom? O que mais, Thaís? Você vai falando aí nosso tempo, tá? A gente vai respondendo aqui até a hora da fome, até a hora que você expulsar a gente. Não, a gente tem aqui nosso tempo até meio-dia. Tá, então eu vou tentar, vamos passar uma a uma aqui, e aí a hora que você fala assim, Raquel, acho que daqui a gente, né, a gente Uhum, pega a sua moderação aí, aceita o seu... sim. Carol, ele fala assim, existe patente na União Europeia ou tem que ser feita em cada país, imagino que da Europa? Você quer responder? Sim, então, a gente tem a possibilidade de depositar pela União Europeia, assim, na Apple, né? Mas depois o depósito ele tem que ser feito em cada país. Não existe patente, né? Tem até a questão do território, mas depois cada país de interesse você tem que fazer o depósito. Então, você pode entrar pela União Europeia com o primeiro pedido de patente, mas depois você tem que seguir com as fases nacionais em cada país de interesse. A vantagem da patente na EP, que é a sigla da União Europeia, é que você consegue proteger naquele momento, né, ou já informar para o, né, pro sistema que você tem interesse naquele mercado maior. Então, é diferente de você entrar na Grã-Bretanha, na Espanha, na Itália. Então, você escolhe um grande mercado e aí, uma vez examinada e concedida a EP, alguns países aceitam automaticamente esse exame. Então, você economiza no exame, tá? Você não economiza nas taxas de depósitos, mas você economiza no exame, tá? Tem algumas vantagens. Acho que o legal também de falar é que cada país tem a sua legislação, né? Por isso que não existe essa questão de patente mundial também, né? Então, às vezes, o que é concedido nos Estados Unidos ou na Europa não é concedido aqui, né? Talvez a questão, por exemplo, do programa de computador, né? Que a gente comentou, né? Tem alguns países que têm patente desse tipo, né? Ou até a questão do método de tratamento, né? Que em alguns países é possível de proteger e nossa legislação não. Então, o depósito tem que ser feito em cada país de interesse, né? Além da questão da proteção do mercado, né? Cada país tem a sua legislação específica, né? Suas características, né? Segue o geral, mas tem características específicas de cada país. Eu vou pulando aqui, vou deixar as menos focadas com o objetivo de hoje para o final, tá? A gente disponibiliza só o vídeo, tá, Marcelo? Só essa gravação, tá bom? Deixa eu ver. Faço parte do NIT de Montes Claros. Tenho percebido a importância da cultura de PI e empreendedorismo. O nosso portfólio ainda é pequeno, mas vislumbramos o potencial. Pergunto: quais estratégias são consideradas eficientes para fomentar a sedimentação dessa cultura, considerando o compartilhamento? Thalita, como eu coloquei, né, na minha apresentação, eu coloco lá alguns fatores e alguns, né, componentes. Certamente, você ter uma liderança, né, institucionalizada que apoia a inovação, você ter uma comunidade interna engajada, no sentido de que os diretores de unidade incentivam a participação dos alunos nesse tipo de eventos. Você ter uma comunidade externa, né, empreendedor, você ter uma equipe, por exemplo, a gente tem a diretoria de Relações Institucionais e Comunicação, da qual a Thaís faz parte, que conecta as iniciativas, né, e que faz essa relação com o mundo exterior.
a gente ter essa aproximação com a empresa, que é a diretoria de parcerias, a gente ter esse ambiente, né, ter um local para que essa coisa, né, aconteça, que é o empreendedorismo. Então, o parque, né, que é liderado pelo Eduardo Gurgel e pela Mariana. Então, quando você tem essa infraestrutura, a chance da universidade ser empreendedora e inovadora e ser uma das líderes, né, nessa questão no mundo é muito grande. E para que isso é importante? Porque é só assim que uma economia e um país como o nosso, ou como qualquer outro, né, uma sociedade, vai conseguir superar os problemas socioeconômicos, como, por exemplo, uma pandemia. Se você tem tudo articulado, a chance de chegar uma vacina no nosso braço é mais rápida. Então, esse ecossistema e esses elementos, eles têm que estar presentes, né, no longo prazo. Você não vai colher frutos, né, se você plantar hoje. Então, a ideia é essa, é você ter, né, eu coloquei na minha apresentação alguns fatores, mas eu diria que é isso, tá? De maneira bem resumida, tá? Aí eu acho que é isso, né? Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Se você quiser responder, Carol, pode me cortar e... Tem a pergunta aqui da Viviane, ela fala que ela faz parte de uma startup e ela está analisando pó de rocha para aplicação em diferentes culturas, acredito que seja cultura agrícola, né? Eu não sei. E ela pergunta se a fórmula da mistura seria passível de registro ou segredo, né? Como que você determina, né, se você vai proteger a sua invenção, né, por patente, por exemplo, se você tiver uma composição nova, né, que tem os requisitos da patente, ou se você vai manter isso em segredo, é uma escolha da sua empresa, né, porque, como a gente comentou, um dos requisitos de patente é a suficiência descritiva, então você tem que revelar todas as informações, mas pode ser que para você seja estratégico manter essa composição em segredo. Então, isso é uma decisão que a startup ela tem que tomar, né, verificar o que é mais vantajoso. Eu pedir um pedido de patente e garantir que eu tenho o direito de excluir terceiros de utilizar a minha invenção, ou me munir de termos, né, e documentos que possam proteger a minha invenção, né, manter isso em segredo, esse know-how restrito a algumas pessoas, e não revelar, porque seria talvez muito fácil de ser copiado ou de ser desenvolvido algo em cima, né, daquela tecnologia que você desenvolveu. Então, isso é uma questão a ser decidida estrategicamente pela empresa. Carol. Se a Raquel quiser complementar. Não, acho que é isso aí. Carol, tem a Etienne, o Vitor, a Etienne e o Vitor fizeram perguntas específicas. Eu posso mantê-las aqui, né? Depois a gente pode até ver se tem espaço, mas esse é o tipo de pergunta que a gente quer ver na mentoria, tá? A Carol vai estar lá com a agenda dela aberta e vai responder vocês. Então, o link a Thaís vai disponibilizar, né, Thaís? No final do evento, Sim. a Thaís vai mandar o link para todo mundo. Basta entrar lá, sugerir, acho que são 2 ou 3 horários, acho que são dois horários, e aí agendar. É 15 minutos, 20 minutos, é quase que um bate-papo, só que a gente vai poder, né? Às vezes não é de interesse de todos aqui entender sobre os elementos monatômicos, né? Então, a gente vai poder se dedicar exclusivamente a essa questão com mais foco. Então, eu peço que, né, essas questões a gente enderece na mentoria. Mas o William colocou um ponto que acho que você pode, né, Carol, eu também, mas fica à vontade, como você tratou disso na apresentação, falar um pouco sobre a questão de programa de computador, né? Detalhar o que pode ser feito para proteger, já que não pode ser feita uma patente. Você quer falar um pouco, Carol? Sim, falo e aí você complementa se você achar que tem mais alguma coisa. O programa de computador, né, como eu comentei, ele é protegido no Brasil por registro junto ao NPI, porque ele é considerado como um direito de autor, ele é considerado uma obra autoral e não uma tecnologia passível de patente, né? Isso é entendimento também de outros países. Como que protege? Através do registro do NPI. Então, você vai fornecer o seu código-fonte, né? Como que faz esse programa de computador rodar na forma de um código hash hoje em dia, né? Para o NPI. E aí ele vai ficar lá, salvo no NPI. Para quê? Para que caso no futuro você
entenda que alguém copiou o seu programa de computador, você tem lá um registro do que é o seu código-fonte, e aí você pode, talvez, entrar com uma ação, enfim. Mas como é protegido é na forma do registro do software, que a gente chama, junto ao NPI. Se você for aluno da Unicamp, você pode entrar com um formulário, eu não trouxe o link aqui, mas na nossa página da Inova tem lá um formulário da comunicação de software, né, comunicação do programa de computador, que você vai preencher todas as informações e a gente faz o registro junto ao INPI. E aí, Carol, se por acaso, dentro desse desenvolvimento dessa invenção, surgiu um novo processo implementado por esse computador ou um novo método algoritmo, aí sim nós podemos, né, desde que feita a análise correta e feita a estratégia de redação correta, proteger essa invenção por patentes, tá? Então, essa é a estratégia que a gente usa para ligar os dois mundos aí, né, Carol? Sim. Que mais? Tem aqui uma pergunta que eu acho que é legal. Carol, se você quiser responder a questão, a Etienne coloca, né, na defesa dela que ela tem artigos publicados há mais de um ano. Há possibilidade de patentear? Então, seria interessante que a gente pudesse avaliar se esse artigo, ele compromete realmente os requisitos, né? Foi revelado tudo nesse artigo que você já publicou há mais de um ano? Porque como está publicado há mais de um ano, a gente não tem mais a possibilidade de usar o período de graça, que eu comentei na minha apresentação, que é aqueles 12 meses a partir da data de divulgação, né? Mas pode ser que não tenha todas as informações nesse artigo. Pode ser que ainda, apesar, né, de você já ter uma parte revelada, ainda tenha outra parte que seja possível de proteção. Então, o que a gente recomenda é que você entre em contato com a gente, seja através dessa mentoria ou da comunicação de invenção, e que envie também esse artigo, porque a gente precisa ter ciência do que já foi publicado, né, nessa análise anterior, para a gente definir junto o que é o escopo da sua tecnologia, né? O que a gente pode proteger, o que já não está no estado da técnica, porque como esse seu artigo já está há mais de um ano, agora ele já faz parte do estado da técnica, ele já não atende o requisito de novidade, né, em relação ao que está lá. Mas pode ser que tenham informações que são referentes à sua tecnologia que ainda não estão lá e que pode atender o requisito tanto de novidade quanto atividade inventiva, né? Pode ser que alguém, mesmo dispondo desse seu artigo, não consiga reproduzir o que você quer proteger como invenção. Eu vou passar aqui também algumas questões, mas antes eu vou só explicar para a Viviane por que eu não consigo responder, nem eu nem a Carol, a gente consegue responder a pergunta dela. Ela pergunta se ela tem startup, ela tem uma tecnologia, ela tem uma fórmula e ela quer saber o que a gente recomenda. Viviane, esse é um trabalho que leva mais de quase 3 meses para a gente responder. Então, assim, não é simples. E assim, você vai falar assim, nossa, mas a Unicamp é tão devagar. É porque a gente vai criando etapas, por exemplo, primeiro a gente faz um entendimento da tecnologia junto com o inventor. Depois a gente vai para um processo de busca e entende o que é o estado, né? Fugiu a palavra, Carol. Quais são as anterioridades? Tecnológico, o ambiente, né? Como que é o cenário tecnológico. Aí a gente vai sentar com o inventor e trabalhar, né, as possibilidades. Às vezes a gente brinca que o analista ou o especialista de TI da Inova, às vezes ele brinca de inventor, porque ele começa a fazer perguntas que instigam o inventor a falar, isso aqui não é patenteável, mas isso aqui é, e olha, aí o inventor traz uma carta na manga. Então, é um processo complexo, tá? Então, infelizmente, eu não tenho como responder, mas se você fizesse parte da nossa comunidade, a gente poderia também te apoiar, certamente. E acredito que a UFAL deva ter aí algum contato aí para te apoiar, tá bom? Carol, tem uma pergunta aqui que é sobre, né, o Rafael, ele fala o seguinte, ele está desenvolvendo, né, uma escala diagnóstica da doença, quando ela estiver pronta, eu faria o pedido de patente por direitos autorais e a defesa de tese em sigilo. Rafael, alguns conceitos aqui, né? Carol, você pode complementar. O direito autoral, ele protege as obras criativas, né? Quando a gente tem uma tecnologia, um método, né? Desde que ele seja patenteável, né? Porque a gente tem o artigo 10 da lei, que algumas coisas não são patenteáveis. Então, por exemplo, método diagnóstico, em alguns casos, né? Ele não é patenteável, né? A gente fala isso muito nas nossas aulas. Então, por exemplo, eu não posso patentear algo que
que invada a privacidade do paciente, que dependa do paciente, que dependa né, dessa interação que varia de paciente para paciente. Mas se eu tenho um kit, né, que tem um processo, que tem uma entrada, tem um processo e tem uma saída, que é um resultado, isso eu posso patentear, tá? Então, quando a gente olha né, algo parecido com o que você está desenvolvendo, a gente encaixa ele mais no âmbito das invenções, tá? Muito mais do que no direito autoral. O direito autoral, a gente protege as obras, né, literárias, músicas, tem uma série de coisas que você pode proteger sob o direito autoral, tá? E a defesa em sigilo, Carol, você pode explicar como funciona a defesa em sigilo na Inova e quais são as ferramentas que a gente desenvolveu? Sim. A gente tem então, um termo que antes da pandemia era utilizado, né, em papel, todo mundo que estava lá presente assinava. Hoje em dia a gente tem esse termo online e ainda é da mesma forma, né? Então a gente tem a participação aí das unidades das secretarias de pós-graduação para ajudar aí nesse momento, né, e proteger os ativos que são produzidos dentro da universidade. Então a gente recomenda que esse termo seja utilizado durante a defesa para garantir que a data da sua defesa não é a data de divulgação da sua tecnologia. Então, por que esse termo, né, permite isso? Porque as pessoas que vão estar lá assistindo, nesse caso, hoje em dia, né, antes de assistir, elas já vão estar assinando para poder acessar o link da sua defesa, que tem que ser pública. Elas vão assinar que elas não vão utilizar a sua informação, que é uma informação tecnológica que você está disponibilizando, e que elas não vão repassar essa informação. Então, a tecnologia, a data da defesa deixa de ser uma data de divulgação, por conta do uso desse termo de sigilo. Então, como eu comentei na minha apresentação, a gente tem lá um link, né, com as instruções para como fazer para o preenchimento desse termo de sigilo, como fazer todas as etapas. E a gente recomenda que se a sua invenção, né, tem um possível potencial tecnológico, que seja utilizado esse termo durante a sua defesa, né? Se estiver já muito perto e você não puder enviar para a gente a comunicação de invenção a tempo da gente fazer a análise, é legal você utilizar. Legal. Carol, a pergunta da Djalma é interessante, né? Do Djalma, agora eu não sei, né? Acho que é do Djalma, né? Ele tem um processo, na verdade, ele desenvolveu um processo de tratamento e ele fala que ele combinou vários processos já estabelecidos, mas a combinação nunca foi efetuada. Ou seja, a combinação de processos estabelecidos de formas distintas é patenteável? Muito legal. Muito legal essa pergunta, porque, como eu comentei na minha apresentação, tem 3 requisitos, né, que são básicos. Os 2 principais, que são a novidade e a atividade inventiva. Então, novidade, pelo que você está falando, né, sem fazer busca, a gente aparentemente tem aqui. Você combinou processos que já existem, mas que nunca foi combinado dessa forma antes. No entanto, será que tem atividade inventiva, essa combinação? Existe uma dificuldade para combinar esses processos? Você teve que modificar alguma coisa, teve que modificar etapas para poder conseguir combinar esses processos? E aí, uma pessoa, né, que tem um conhecimento da área, para ela isso seria óbvio, essa combinação seria óbvia ou não? Você teve que fazer algo diferente do que era esperado nessa área ou do que é já feito no estado da técnica. Para poder saber, né, se é patenteável ou não, a gente precisa determinar se tem os requisitos, né, de atividade inventiva, aplicação industrial e a novidade. Então, esse caso também seria bacana se você encaminhasse para a gente a comunicação de invenção, participasse da mentoria, para a gente poder conversar melhor. Mas, basicamente, é isso. Legal. Bom, gente, acho que era isso, né? A gente agora vai colocar todo o nosso time, né? Nosso time gigantesco. A gente fala que a gente é pouco, mas a gente se une, né, Carol? E a gente vai lidando com os desafios aí do volume do INPI, do volume do portfólio, de maneira muito com os nossos guerreiros. Então, assim, a gente vai colocar o nosso time à disposição para vocês, né? Principalmente para a comunidade, né, de alunos da Unicamp. E a gente quer muito que a gente, né, não deixe a Covid abalar essa capacidade, essa força da Unicamp. Então, a gente está garimpando igual ouro, né, porque a gente sabe que vai ter uma pepita aí em algum canto e a gente quer que isso vire mesmo uma solução. Então, eu convido vocês a fazerem a mentoria ou direto na comunicação de invenção.
caso vocês já tenham, né, certeza, não, eu estou seguro disso e eu quero já partir para o jogo. E, né, agradeço enormemente a presença de tanta gente especial e talentosa aqui nesse Dia da Propriedade Intelectual. Foi uma honra comemorar esse dia com um público tão seleto e nobre. Obrigada, Thaís, e obrigada, Carol. Eu queria agradecer a oportunidade e tá muito feliz aqui da gente estar comemorando o Dia da Propriedade Intelectual com um evento dentro da nossa universidade, né? E podendo estar levando aí um pouquinho de conhecimento sobre propriedade intelectual para o nosso público, para a nossa sociedade. Bom, também gostaria, em nome da Inova, da Justiça de Inovação da Unicamp, gostaria de agradecer a Ana Carolina pela palestra, também a Raquel, que é diretora de Propriedade Intelectual, pelos conhecimentos compartilhados, agradecer a participação de todos aqui no nosso evento e comentar, assim como a gente falou aqui durante o webinar, que ele vai ficar gravado, depois vocês podem conferir, vão lá no YouTube, pesquisem lá, Inova Unicamp, no nosso canal, que vai ficar conferido, vocês podem conferir outros conteúdos nossos, e continuem conferindo nossos conteúdos, nossos eventos, e é isso aí, muito obrigada pela audiência, e até mais, até uma próxima oportunidade. Tchau.